Silêncio. Apenas o som de chuva forte batendo em folhas. A câmera se aproxima lentamente de uma árvore caída, encharcada pela tempestade. Galhos retorcidos formam uma espécie de abrigo natural. E lá, no meio dos galhos, envolto em um cobertor azul molhado, está um bebê, vivo, os olhinhos abertos olhando para o céu cinza, o choro fraco misturado ao barulho da chuva. Uma mão trêmula se aproxima. É a mãe. Ela cai de joelhos, incapaz de acreditar. Suas lágrimas se misturam à água que escorre do rosto. E então, uma única frase escapa de seus lábios. Ele está vivo. Meu Deus, ele está vivo. Às vezes, a vida nos coloca diante de situações tão impossíveis que desafiam qualquer lógica. Situações onde a única explicação possível está além do que nossos olhos conseguem ver. Esta é uma dessas histórias. Uma história real que aconteceu em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, em março de 2025. Uma história sobre uma família comum, um bebê de 5 meses chamado Miguel e um tornado que mudou tudo em questão de segundos. Mas esta não é apenas uma história sobre destruição. É uma história sobre fé, esperança e a força inquebrantável de uma mãe que se recusou a desistir. Se você acredita que ainda existem milagres neste mundo, fique comigo até o final. E se essa história tocar seu coração, inscreva-se no canal e deixe um comentário contando o que você sentiu. Vamos começar. Carolina tinha 23 anos quando conheceu o amor da sua vida. Ela trabalhava como caixa em um supermercado de bairro, em uma cidadezinha onde todo mundo conhecia todo mundo. Rafael era mecânico, tinha as mãos sempre sujas de graxa, mas um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eles se conheceram em uma tarde de domingo, na fila da padaria. Ele pediu um pão francês. Ela sorriu. E foi assim, com simplicidade, que tudo começou. 3 anos depois, eles estavam casados, morando em uma casa humilde, mas cheia de amor. E logo veio a notícia que mudaria tudo. Carolina estava grávida. O bebê nasceu em outubro. Um menino de olhos grandes e bochechas rosadas. Eles o chamaram de Miguel. Rafael chorou no parto. Carolina também. Era o sonho deles se tornando realidade. A casa pequena, de 2 quartos e varanda, ganhou vida. O choro de Miguel ecoava pelas madrugadas. Carolina cantava canções de ninar que sua própria mãe havia cantado para ela. Rafael montou o berço com as próprias mãos, pintou as paredes de azul claro e pendurou estrelas fosforescentes no teto. Eles não tinham muito dinheiro, mas tinham tudo o que importava. Tinham um ao outro e tinham Miguel. Em março de 2025, o outono chegou trazendo chuvas fortes e ventos estranhos. Carolina notou que o céu estava diferente naquela semana, mais escuro, mais pesado. As árvores balançavam de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Rafael brincava, dizendo que ela estava ficando paranoica, mas Carolina não conseguia ignorar aquela sensação no peito. Algo estava errado. Ela ligou para a mãe, que morava do outro lado da cidade. A mãe também sentiu. Dizia que os animais estavam inquietos, os cachorros uivavam sem parar, os pássaros voavam baixo. Era como se a natureza toda estivesse tentando avisar algo. Na manhã de 14 de março, Rafael saiu cedo para trabalhar. Carolina ficou em casa com Miguel e o filho mais velho, Lucas, de 3 anos. Ela deu café para Lucas, trocou a fralda de Miguel e o colocou no berço para a soneca da manhã. O céu estava cinza, mas nada que parecesse realmente perigoso. Carolina ligou a televisão enquanto lavava a louça. O noticiário falava sobre instabilidade climática, possibilidade de tempestades isoladas. Nada de tornado, nada que assustasse. Ela desligou a TV e voltou para a cozinha. Miguel dormia tranquilo. Lucas brincava com seus carrinhos na sala. Tudo estava normal. Ou pelo menos parecia estar.
Por volta das 11 da manhã, o vento começou a aumentar. Carolina fechou as janelas. O céu ficou ainda mais escuro. Relâmpagos cortavam o horizonte. Lucas começou a chorar, assustado com os trovões. Carolina o pegou no colo, tentando acalmá-lo. Foi então que ela ouviu um som estranho, grave, como se a terra estivesse rugindo. Ela olhou pela janela e viu algo que jamais esqueceria. Uma coluna escura descendo do céu, girando, se aproximando, rápido demais. Ela correu para o quarto de Miguel. O bebê ainda dormia, alheio ao perigo que se aproximava. Carolina gritou o nome de Rafael pelo celular. Ele não atendeu, estava no trabalho, longe demais para ajudar. O som ficou ensurdecedor. As paredes começaram a tremer. Carolina pegou Lucas no colo e correu em direção ao berço de Miguel. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia destrancar a grade. O vento uivava do lado de fora como uma fera selvagem. As janelas explodiram. Vidros voaram pela sala. Carolina se jogou sobre Lucas, protegendo-o com o próprio corpo. Ela esticou o braço em direção ao berço, desesperada para alcançar Miguel. Seus dedos quase tocaram o cobertor azul. Mas então, o telhado foi arrancado. Um estrondo violento. E em uma fração de segundo, o berço desapareceu, sugado pelo vento. Miguel foi levado. Carolina gritou, mas sua voz se perdeu no rugido do tornado. Ela não sabe quanto tempo passou. Segundos, minutos, talvez apenas um instante que pareceu uma eternidade. As paredes desabaram. A casa inteira desmoronou como se fosse feita de papel. Carolina sentiu o peso dos escombros caindo sobre ela, mas seu corpo ainda protegia Lucas. Ela rezou. Rezou como nunca havia rezado antes. Pediu a Deus que protegesse seus filhos, que salvasse Miguel, que desse a ela forças para sobreviver. Então, tão rápido quanto começou, o tornado passou. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador que o barulho. Um silêncio pesado, mortal. Carolina estava viva. Lucas também. Mas onde estava Miguel? Onde estava seu bebê? Rafael chegou 15 minutos depois. Ele havia deixado tudo no trabalho assim que viu o tornado se formar. Dirigiu em alta velocidade, chorando, rezando, implorando para que sua família estivesse bem. Quando ele chegou, não havia mais casa, apenas destroços, madeira, telhas, pedaços de móveis espalhados por toda parte. Ele gritou o nome de Carolina. Ela respondeu de dentro dos escombros. Rafael cavou com as mãos nuas, rasgando a pele, ignorando a dor. Ele a encontrou. E encontrou Lucas. Os dois estavam feridos, mas vivos. Rafael os abraçou com força, chorando de alívio. Mas então Carolina olhou nos olhos dele e disse a frase que partiu seu coração ao meio. Miguel tinha desaparecido. Rafael ficou paralisado. Ele olhou ao redor, tentando entender. O berço não estava mais lá. Nada estava. Apenas ruínas. Ele começou a gritar o nome do filho. Miguel, Miguel, Miguel. Mas não havia resposta. Carolina tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Ela arrastou o corpo pelos escombros, procurando, chamando, implorando. Os vizinhos começaram a chegar. Dona Maria, que morava ao lado, veio correndo. Seu Antônio, do fim da rua, trouxe ferramentas. Logo havia 10, 15 pessoas ali, todos procurando, todos chamando o nome de Miguel. Mas o bebê não estava em lugar nenhum. Era como se ele tivesse sido engolido pela tempestade. E talvez tivesse sido exatamente isso. Rafael olhou para o céu, ainda coberto de nuvens escuras. Chuva fina começava a cair. Ele apertou os punhos. Não ia desistir. Não podia desistir. Miguel estava lá fora em algum lugar, sozinho, com frio, talvez machucado, ou pior. Rafael balançou a cabeça, afastando os pensamentos sombrios. Ele tinha que acreditar, tinha que ter fé.
Carolina segurava Lucas nos braços, olhando para o nada. Seus lábios se moviam em uma oração silenciosa. E então ela disse algo que ninguém esperava. Algo que mudaria tudo. Ela disse que tinha certeza de que Miguel ainda estava vivo, que ela conseguia sentir. Mãe sabe. Mãe sempre sabe. Mas será que dessa vez ela estava certa? Ou era apenas o desespero falando? Os bombeiros chegaram meia hora depois. 3 viaturas, 8 homens, equipamentos de busca e resgate. O tenente Marcelo assumiu o comando. Ele tinha 20 anos de experiência, havia visto de tudo. Enchentes, deslizamentos, incêndios, mas nunca um bebê desaparecido em um tornado. Ele olhou para Rafael e Carolina e viu algo que o fez apertar o coração. Desespero puro. A esperança morrendo nos olhos deles. Marcelo respirou fundo e deu a ordem. Dividiu a equipe em duplas. Tracou um perímetro de busca, 100 metros ao redor da casa. Depois, 200. Depois, 300. Eles iam encontrar aquele bebê. Vivo ou morto, mas iam encontrar. A chuva ficou mais forte, o chão virou lama. Rafael recusou a ir para o hospital. Ele não ia sair dali. Não sem Miguel. Carolina também ficou. Seu Antônio ofereceu guarda-chuvas. Dona Maria trouxe cobertores. A comunidade inteira se mobilizou. Pessoas que mal se conheciam estavam ali, ombro a ombro, procurando uma criança que não era delas. Porque, no fundo, naquele momento, Miguel pertencia a todos. Era o filho de todos, e ninguém ia descansar até encontrá-lo. Eles gritavam o nome dele, revistavam cada pedaço de terra, cada árvore, cada arbusto. Mas não havia sinal do bebê, nem do berço, nada. 1 hora se passou, depois 2. A tarde começou a cair. O tenente Marcelo voltou até Rafael. Sua expressão era grave. Ele explicou que o tornado havia percorrido quase 5 quilômetros, que o berço poderia estar em qualquer lugar, que com o tempo passando, as chances diminuíam. Rafael o interrompeu. Disse que não queria ouvir estatísticas. Não queria ouvir probabilidades. Queria ouvir que eles iam continuar procurando. Marcelo assentiu. Claro que iam continuar, até escurecer, e se preciso, durante a noite toda. Mas ele não podia prometer nada. Rafael entendeu. Não havia promessas, não havia garantias, só havia fé. E a fé era tudo que lhes restava. Carolina sentou-se em um pedaço de parede que ainda estava de pé. Lucas dormia em seu colo, exausto de tanto chorar. Ela acariciava os cabelos do menino e pensava em Miguel. Em seus olhinhos grandes, em seu sorriso banguela, na forma como ele agarrava seu dedo com a mãozinha pequena. Ela fechou os olhos e fez uma oração. Pediu à sua mãe, que havia partido 2 anos antes, que protegesse o neto, que o guardasse, que o trouxesse de volta. Carolina acreditava que os mortos cuidavam dos vivos, acreditava que sua mãe estava ali, de alguma forma, ajudando. Tinha que acreditar, porque sem acreditar, ela ia enlouquecer. Do outro lado da rua, Dona Maria organizava sanduíches e café para os socorristas. Ela tinha 72 anos. Havia criado 6 filhos, perdido um marido, sobrevivido a uma enchente que quase levou sua casa. Ela sabia o que era perder e sabia o que era lutar. Enquanto passava o café, ela conversava com as outras mulheres. Todas choravam, todas rezavam, todas torciam por um milagre. Dona Maria olhou para o céu e sussurrou uma prece. Ela não era de igreja, não frequentava missas, mas naquele momento ela falou com Deus como quem fala com um velho amigo e pediu por Miguel, pediu pela família, pediu por todos ali. 3 horas haviam se passado desde o tornado. A temperatura começou a cair. Rafael tirou a própria jaqueta e deu para Carolina. Ela tentou recusar, mas ele insistiu. Lucas precisava de calor. Carolina precisava de forças. Rafael podia aguentar o frio. Ele não sentia nada além de vazio. Um buraco no peito que doía mais do que qualquer ferimento físico.
Ele olhou para as mãos machucadas, sangrando, sujas, mãos de pai que não conseguiram proteger o filho. Lágrimas silenciosas escorreram. Ele não as limpou, deixou que caíssem, porque naquele momento chorar era tudo que ele conseguia fazer. Chorar e continuar procurando, porque desistir não era uma opção. Um dos bombeiros encontrou o berço. Estava a 150 metros da casa. Destruído, as grades quebradas, o colchãozinho rasgado, mas vazio, completamente vazio. Rafael correu até lá quando ouviram o grito. Seu coração disparou. Por um segundo, ele pensou que era Miguel, mas não era. Era apenas o berço, sem o bebê. Rafael caiu de joelhos na lama, pegou um pedaço do berço, a madeira que ele mesmo havia lixado e pintado com tanto carinho, e gritou, um grito que saiu do fundo da alma, um grito de dor, de desespero, de impotência. Os outros ficaram em silêncio, não havia palavras, não havia consolo, só havia aquela dor compartilhada, aquela espera angustiante. Carolina viu Rafael voltando, viu o jeito que ele caminhava, os ombros caídos, a cabeça baixa. Ela não precisou perguntar, ela já sabia. Encontraram o berço, mas não encontraram Miguel. Ela abraçou Lucas com mais força. O menino estava acordado agora, confuso, assustado. Ele perguntou onde estava o irmãozinho. Carolina não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 3 anos que o irmão tinha desaparecido? Como dizer que talvez ele nunca mais voltasse? Ela beijou a testa de Lucas e mentiu. Disse que Miguel estava dormindo, que logo eles o veriam. Lucas pareceu aceitar. Carolina desejou poder acreditar nas próprias mentiras. A noite começou a cair. As buscas ficaram mais difíceis. Lanternas foram distribuídas. Os bombeiros não desistiram. Nem a comunidade, nem Rafael, nem Carolina. Todos continuaram. Percorrendo a mesma área, de novo e de novo, como se olhar mais uma vez fosse fazer Miguel aparecer magicamente. O tenente Marcelo se aproximou de Rafael. Disse que precisavam ampliar o perímetro, que o bebê podia estar mais longe. Rafael concordou. Qualquer coisa, desde que continuassem procurando. Marcelo apertou o ombro dele. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Eles não iam desistir, não ainda. Não enquanto houvesse uma chance. Uma única chance de encontrar Miguel vivo. Eram quase 7 da noite quando seu João, vizinho que morava 3 casas adiante, gritou. Ele estava na beira de um pequeno bosque, um terreno baldio cheio de árvores que ficava nos fundos das casas. Seu João tinha ouvido algo, um barulho, fraco, quase imperceptível. Mas ele tinha certeza, era um choro de bebê. Todos correram. Rafael na frente, Carolina arrastando Lucas, os bombeiros com as lanternas. O coração de todos batia tão forte que parecia vai sair do peito. Será que era possível? Será que depois de tantas horas, tanta dor, tanto desespero, eles finalmente tinham encontrado Miguel? Ou seria apenas mais uma falsa esperança prestes a ser destruída? As lanternas cortavam a escuridão do bosque. Rafael corria na frente, tropeçando em raízes, rasgando a roupa nos galhos. Ele não sentia dor, não sentia medo, só sentia urgência. Seu João apontava para uma direção. Ali, o som vinha dali. Todos pararam, fizeram silêncio e então ouviram um choro fraco, abafado, mas inconfundível. Era um bebê. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Carolina chegou logo atrás, largou Lucas com Dona Maria e correu. Seu coração batia tão forte que ela pensou que fosse explodir. Os bombeiros iluminaram a área e foi quando viram. Uma árvore enorme havia caído. Seus galhos formavam uma espécie de tenda natural. E lá dentro, algo se movia. Rafael foi o primeiro a chegar. Ele se abaixou, afastou os galhos com cuidado. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a lanterna. E então ele viu um cobertor azul,
molhado, sujo, mas reconhecível. Era o cobertor de Miguel, o cobertor que a avó dele havia feito antes de morrer. Rafael puxou o cobertor devagar, e lá estava ele, Miguel, deitado no meio dos galhos, os olhinhos abertos, olhando para o pai. Rafael não conseguiu falar, não conseguiu respirar. Ele pegou o filho nos braços e o apertou contra o peito, e então desabou. Chorou como nunca havia chorado. Carolina chegou nesse momento. Ela viu Rafael segurando Miguel e caiu de joelhos, gritando, chorando, agradecendo. Miguel estava vivo, estava molhado, estava com frio, mas estava vivo. Não tinha nenhum ferimento grave, nenhum arranhão profundo. Era impossível. Ele havia sido sugado por um tornado, levado pelo ar, jogado a 150 metros de distância e estava praticamente ileso. Os bombeiros não conseguiam acreditar. O tenente Marcelo pegou o bebê no colo, examinou com cuidado. Ele tinha 20 anos de carreira. Havia visto pessoas sobreviverem a coisas incríveis, mas nunca algo assim. Ele olhou para Rafael e Carolina. Seus olhos estavam vermelhos, não de cansaço, mas de emoção. Ele entregou Miguel de volta para a mãe e disse apenas uma palavra: milagre. Carolina segurou Miguel como se ele fosse desaparecer novamente a qualquer momento. Ela beijava o rosto dele, a testa, as mãozinhas. Verificava se estava tudo bem, se ele estava realmente ali. Se aquilo era real. Miguel chorava baixinho, um choro fraco, cansado, mas estava vivo, respirando, olhando para ela. Carolina encostou a testa na dele e sussurrou: desculpa. Desculpa por não ter conseguido te segurar. Desculpa por ter te perdido, mas você voltou. Você voltou para a mãe. Rafael se ajoelhou ao lado delas, abraçou os dois, e pela primeira vez em horas, ele respirou. Respirou de verdade, porque seu filho estava vivo. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, Miguel estava ali. A notícia se espalhou rapidamente. Os vizinhos que estavam procurando começaram a chegar. Dona Maria foi uma das primeiras. Ela viu Miguel nos braços de Carolina e cobriu o rosto com as mãos. Chorava, ria, agradecia. Seu Antônio tirou o boné e fez o sinal da cruz. Seu João, o homem que havia ouvido o choro primeiro, ficou ali parado, tremendo. Ele não era religioso, nunca tinha sido. Mas naquele momento, ele olhou para o céu e sussurrou um obrigado, porque não havia outra explicação. Não havia coincidência. Aquilo era algo maior, algo que ele não entendia, mas que sentia no fundo do peito. Era fé. Era esperança, era a vida vencendo a morte. Os bombeiros levaram a família para o hospital. Miguel precisava ser examinado, precisava de calor, de cuidados médicos. No caminho, Carolina não soltou o filho nem por um segundo. Ela cantava baixinho a mesma canção de ninar que cantava todas as noites. Rafael segurava a mão dela. Lucas estava no colo do pai, finalmente calmo, olhando para o irmãozinho. A ambulância cortava a noite. As luzes vermelhas piscavam, mas dentro dela havia silêncio. Um silêncio cheio de gratidão, de alívio, de amor. Carolina olhou pela janela. A chuva havia parado. O céu começava a abrir. Estrelas tímidas apareciam entre as nuvens. E ela sorriu. Pela primeira vez naquele dia terrível, ela sorriu. No hospital, a equipe médica ficou atônita. A doutora Helena, pediatra de 45 anos, examinou Miguel de ponta a ponta. Mediu a temperatura, checou os batimentos, examinou cada centímetro do corpinho e encontrou apenas pequenos hematomas. Nada grave, nada que indicasse trauma. Era impossível. Ela olhou para os pais e perguntou novamente o que havia acontecido. Rafael contou, do início ao fim. A doutora balançou a cabeça. Ela era mulher de ciência, acreditava em dados, em evidências.
Mas aquilo que estava vendo não tinha explicação científica. Um bebê de 5 meses não sobrevive a um tornado. Não sem proteção, não sozinho. Mas Miguel tinha sobrevivido, e isso mudava tudo. Carolina pediu para ver a árvore no dia seguinte. Os bombeiros tentaram dissuadi-la. Diziam que não era necessário, que ela precisava descansar. Mas ela insistiu. Precisava ver. Precisava entender. Rafael foi com ela. Deixaram as crianças com Dona Maria. Voltaram ao bosque. A árvore ainda estava lá, caída, majestosa. Seus galhos formavam aquela estrutura perfeita, como um berço natural. Carolina se aproximou. Tocou a madeira. Os galhos estavam dispostos de forma que protegiam completamente o espaço onde Miguel havia sido encontrado, como se alguém tivesse arrumado propositalmente. Mas ninguém havia arrumado. Tinha sido o vento, a força da natureza, ou algo além dela. Carolina não sabia, e talvez nunca soubesse, mas ela agradeceu. Agradeceu àquela árvore, àquele lugar, a Deus. Os dias seguintes foram difíceis. A casa estava destruída. Eles não tinham para onde ir. Dona Maria ofereceu um quarto na casa dela. A comunidade criou uma campanha online. Arrecadaram dinheiro, roupas, móveis, fraldas para Miguel, brinquedos para Lucas. Em uma semana tinham o suficiente para alugar uma casa pequena. Começar de novo. Rafael voltou ao trabalho. Carolina cuidava dos meninos. Tudo era diferente agora. Mais difícil, mais cansativo, mas também mais precioso. Cada momento com Miguel era um presente. Cada risada de Lucas era uma bênção. Eles haviam perdido tudo, mas haviam ganhado algo que não tinha preço. Perspectiva, gratidão, a certeza absoluta do que realmente importava na vida. 3 semanas após o tornado, Carolina estava dando banho em Miguel. Ela notou algo estranho, uma marca no ombro dele, uma marca que ela nunca havia visto antes. Não era machucado, não era hematoma, era como uma cicatriz pequena, em forma de cruz. Carolina chamou Rafael. Ele olhou. Também nunca tinha visto. Levaram Miguel ao médico. A doutora Helena examinou. Disse que era apenas uma marca de nascença, que provavelmente sempre esteve ali. Mas Carolina não se convenceu. Aquela marca não estava lá antes. Ela tinha certeza. Havia dado banho em Miguel todos os dias desde que ele nasceu, e aquela marca não existia. Então, de onde ela veio? E por que apareceu justamente depois do tornado? Seria apenas coincidência? Ou seria um sinal de algo maior? A história de Miguel começou a se espalhar. Primeiro pela cidade, depois pela região. Logo, jornais locais estavam ligando. Queriam entrevistas, queriam fotos. Carolina e Rafael recusaram a maioria. Não queriam exposição. Não queriam transformar o que havia acontecido em espetáculo. Mas concordaram em dar uma entrevista para o jornal da cidade. Precisavam agradecer publicamente. Precisavam que todos soubessem o quanto a comunidade havia sido importante. A repórter, uma mulher jovem chamada Fernanda, chegou na casa alugada numa tarde de abril. Ela trazia um fotógrafo e muitas perguntas. Perguntas que Carolina e Rafael ainda não sabiam como responder, porque nem eles entendiam completamente o que havia acontecido naquele dia. Fernanda perguntou sobre os minutos antes do tornado. Carolina contou. Sobre o medo. Sobre ter conseguido proteger Lucas, sobre não ter conseguido alcançar Miguel. Sua voz falhou várias vezes. Rafael segurou sua mão. Continuou a história. Sobre a busca desesperada. Sobre encontrar o berço vazio. Sobre quase desistir. Sobre o grito de seu João, sobre a árvore, sobre Miguel vivo. Fernanda escrevia rapidamente. O fotógrafo tirava fotos, mas em certo momento Fernanda parou, largou a caneta e olhou para eles com os olhos marejados. Ela disse que em 10 anos de jornalismo nunca havia ouvido nada parecido. Que aquilo não era apenas uma notícia, era um testemunho de fé.
de esperança, de algo que transcendia a compreensão humana. A matéria foi publicada na primeira página. O título dizia: "O bebê que sobreviveu ao impossível". As reações foram imediatas, centenas de comentários, milhares de compartilhamentos. Pessoas de todo o país mandavam mensagens, contavam suas próprias histórias, de perdas, de dores, de milagres. Uma mulher do Paraná disse que havia perdido a filha em um acidente de carro, que estava pensando em desistir de tudo, mas que a história de Miguel lhe deu forças para continuar. Um homem de São Paulo disse que era ateu, que não acreditava em nada, mas que depois de ler sobre Miguel, começou a questionar suas certezas. Carolina lia as mensagens e chorava. Não imaginava que a história deles pudesse tocar tantas vidas. Não imaginava que a dor deles pudesse trazer esperança para tantos outros. Mas nem todas as reações foram positivas. Algumas pessoas questionavam, diziam que era impossível, que tinha que haver uma explicação racional, que provavelmente os pais estavam exagerando, ou mentindo, ou inventando detalhes para ganhar fama. Rafael ficou revoltado quando leu os primeiros comentários negativos. Carolina teve que acalmá-lo. Disse que não importava, que eles sabiam a verdade, que haviam vivido aquilo, que não precisavam provar nada para ninguém. Mas as palavras doíam mesmo assim. Porque como você explica o inexplicável? Como você convence alguém de algo que desafia toda a lógica? Você não consegue. Você apenas vive. Você apenas agradece. Você apenas segue em frente com a certeza de que foi abençoado. E isso tem que ser suficiente. Um meteorologista da Universidade Federal pediu para visitar o local. Seu nome era Dr. Ricardo. Ele estudava tornados há 15 anos. Queria entender como um bebê poderia sobreviver àquelas condições. Rafael o levou até o bosque. Mostrou a árvore. Dr. Ricardo mediu, fotografou, anotou, calculou velocidades, trajetórias, forças. Depois de 2 horas, ele sentou em um tronco e tirou os óculos. Rafael perguntou o que ele havia descoberto. Dr. Ricardo respirou fundo. Disse que cientificamente não fazia sentido, que o berço deveria ter se despedaçado no impacto, que o bebê deveria ter sido jogado longe, que não havia explicação para como os galhos se arranjaram daquela forma, para como Miguel ficou protegido, para como sobreviveu. Então ele olhou para Rafael e disse algo surpreendente. Disse que talvez houvesse coisas que a ciência não conseguia explicar e que estava tudo bem não entender, porque algumas coisas simplesmente eram. E pronto, a igreja local convidou a família para um culto de agradecimento. Carolina não frequentava a igreja regularmente, Rafael ainda menos, mas eles aceitaram. Precisavam agradecer, precisavam compartilhar sua gratidão. O templo estava lotado, mais de 200 pessoas. O pastor, um homem de 60 anos chamado Josué, pediu para que Carolina contasse a história. Ela subiu ao púlpito, olhou para todas aquelas pessoas e começou a falar. Contou sobre o tornado, sobre perder Miguel, sobre encontrá-lo. Sua voz tremeu. Lágrimas caíram, mas ela continuou. Porque aquela história precisava ser contada, precisava ser compartilhada. Quando terminou, o silêncio era absoluto. E então, uma senhora no fundo começou a bater palmas. Logo todos estavam de pé, aplaudindo, chorando, louvando. Porque ali não era apenas uma família, era toda uma comunidade celebrando a vida, celebrando a esperança, celebrando o amor. Nos meses seguintes, a vida começou a se normalizar. Rafael trabalhou horas extras para juntar dinheiro. Queriam comprar uma casa, recomeçar de verdade. Carolina voltou a trabalhar meio período. Dona Maria cuidava de Miguel e Lucas durante o dia. A rotina voltou. Mas algo havia mudado. Eles não eram mais as mesmas pessoas. O tornado havia destruído sua casa, mas havia construído algo novo dentro deles. Uma força, uma fé,
Uma certeza de que nada na vida é garantido, de que cada momento é precioso, de que agarrar as pessoas que amamos é a única coisa que realmente importa. Eles brigavam menos, riam mais, agradeciam mais, porque haviam aprendido da pior forma possível que a vida pode mudar em segundos. E que quando muda, a única coisa que fica é o amor. Miguel cresceu, começou a sentar, depois a engatinhar, depois a dar os primeiros passos. Cada marco era celebrado como uma vitória. Carolina tirava centenas de fotos. Rafael filmava tudo. Lucas era o irmão mais protetor do mundo. Não deixava ninguém perto de Miguel sem supervisão. Ele lembrava daquela noite, lembrava do medo, da casa caindo, do irmão desaparecendo. E mesmo sendo tão pequeno, ele entendia que Miguel era especial, que algo extraordinário havia acontecido, que eles eram sortudos, muito sortudos. Quando as pessoas perguntavam sobre a cicatriz no ombro de Miguel, Carolina apenas sorria, dizia que era uma marca de nascença. Mas no fundo do coração, ela sabia que era mais do que isso. Era uma lembrança, um símbolo, uma prova física de que milagres acontecem. Um ano após o tornado, a família voltou ao local onde a casa havia ficado. O terreno estava vazio. A prefeitura havia limpado os destroços. A grama começava a crescer novamente. Rafael segurava Miguel no colo. Carolina segurava Lucas pela mão. Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos, lembrando, sentindo, agradecendo. Miguel balbuciava, apontando para o céu. Carolina olhou para cima. Pássaros voavam em círculos. O céu estava azul, limpo, lindo. Ela pensou em como tudo havia mudado, em como eles haviam mudado, em como a dor pode transformar, em como a perda pode ensinar, em como o amor pode curar. Então ela fez uma promessa silenciosa. Prometeu nunca esquecer, nunca tomar a vida como garantida, nunca deixar de agradecer, porque eles tinham sido salvos, todos eles, e essa salvação tinha um propósito. Naquela noite, já em casa, Carolina colocou Miguel para dormir. Ela cantou a canção de ninar, beijou sua testa e ficou ali olhando para ele, seu bebê, seu milagre. Miguel sorriu no sono. Um sorriso tranquilo, puro. E Carolina sentiu algo estranho, uma sensação de paz, de completude. Como se tudo fizesse sentido finalmente. Mas junto com essa paz veio uma pergunta que a incomodava desde aquele dia no bosque. Uma pergunta que ela nunca havia feito em voz alta. Se Miguel estava destinado a sobreviver, se havia um propósito maior, um plano divino, então qual era esse propósito? Para que ele foi poupado? O que Deus esperava dele? E mais importante, será que um dia eles descobririam? Ou será que a resposta estava justamente em não saber, em apenas viver, em apenas amar, em apenas agradecer? 2 anos após o tornado, Rafael e Carolina finalmente conseguiram comprar uma casa, pequena, simples, mas deles. A festa de inauguração foi uma celebração da vida. Dona Maria levou o bolo, seu Antônio ajudou a montar os móveis. Seu João, o homem que havia ouvido o choro de Miguel naquela noite terrível, ficou encarregado do churrasco. A casa encheu de gente, de risadas, de abraços. Miguel, agora com 2 anos e meio, corria pelo quintal com Lucas. Brincavam, gritavam, eram crianças, apenas crianças. Carolina olhava pela janela e sentia o coração transbordar. Eles tinham conseguido, haviam reconstruído, não apenas a casa, mas suas vidas, suas esperanças, seus sonhos. E isso era tudo. Naquela noite, depois que todos foram embora, a família se sentou na varanda. Rafael tocava violão. Lucas dormia no colo de Carolina. Miguel brincava com um carrinho no chão. Era um momento simples, comum, mas perfeito. Rafael parou de tocar e olhou para Carolina. Disse que às vezes não acreditava que tudo aquilo havia realmente acontecido,
que parecia um sonho distante, um pesadelo que já passou. Carolina concordou. Disse que tinha dias em que ela esquecia, dias em que acordava e tudo era normal, como se o tornado nunca tivesse existido. Mas então ela olhava para Miguel, via a cicatriz no ombro e lembrava. Lembrava de tudo, da dor, do medo, do milagre, e agradecia. Agradecia todos os dias. Miguel era uma criança especial. Não porque havia sobrevivido ao tornado, mas porque era gentil, amoroso, sempre compartilhava seus brinquedos, sempre abraçava quem estava triste, sempre sorria. Carolina, às vezes, se pegava observando ele, procurando sinais de que ele era diferente, de que havia algo sobrenatural nele. Mas não havia. Ele era apenas uma criança normal, que ria, que chorava, que fazia birra, que amava desenhos animados, e talvez fosse exatamente isso o milagre. Não que ele tivesse sobrevivido, mas que depois de tudo ele era apenas uma criança feliz, sem traumas, sem medos, apenas vivendo, apenas sendo. E isso era lindo, era perfeito, era tudo que Carolina poderia desejar. A história de Miguel continuava a tocar vidas. Mesmo anos depois, pessoas ainda mandavam mensagens. Contavam como haviam sido inspiradas, como haviam encontrado forças para continuar, como haviam voltado a acreditar. Uma mulher escreveu dizendo que estava prestes a se divorciar. Mas depois de ler sobre Miguel, decidiu lutar pelo casamento e hoje estava feliz. Um homem disse que estava desempregado, desesperado, pensando em desistir. Mas a história lhe deu esperança e ele conseguiu um emprego. Uma adolescente contou que estava sofrendo bullying, que queria morrer, mas Miguel a fez ver que a vida vale a pena, que milagres acontecem, que sempre há esperança. Carolina guardava todas essas mensagens, lia quando estava triste, quando duvidava, e lembrava que sua dor tinha gerado algo lindo, algo transformador. Rafael mudou muito depois do tornado. Ele sempre foi um bom homem, mas tornou-se melhor, mais presente, mais carinhoso, mais paciente. Ele parou de reclamar de coisas pequenas, parou de se estressar com problemas bobos, parou de adiar abraços, parou de guardar "eu te amo" para depois. Porque ele havia aprendido que não existe depois garantido, que a vida é agora, que as pessoas que amamos podem desaparecer em segundos. E que quando isso acontece, a única coisa que fica é o que fizemos, o que dissemos, o amor que demos. Então, ele dava amor, todos os dias, em cada gesto, em cada palavra, em cada abraço. E sua família sentia e retribuía. E isso criava um ciclo lindo de amor e gratidão. Carolina começou a falar em escolas, contava a história de Miguel, não para se promover, mas para ensinar, para inspirar, para mostrar às crianças e adolescentes que a vida é frágil, que cada momento importa, que família é tudo, que amor é tudo. Ela falava sobre resiliência, sobre recomeçar, sobre nunca desistir. E as crianças ouviam, prestavam atenção, faziam perguntas. Algumas choravam, outras sorriam. Todas saíam diferentes, porque histórias como a de Miguel têm esse poder. O poder de mudar perspectivas, de tocar corações, de plantar sementes de esperança. E Carolina sabia que cada vez que contava aquela história, estava plantando uma semente, e que um dia essas sementes floresceriam. Em atos de bondade, em gestos de amor, em vidas transformadas. No 3º aniversário de Miguel, fizeram uma festa grande, convidaram toda a vizinhança, todos que haviam ajudado naquela noite terrível, Dona Maria, seu Antônio, seu João, o tenente Marcelo e os bombeiros, a doutora Helena, o pastor Josué, todos estavam lá, celebrando não apenas o aniversário, mas a vida, a segunda chance, o milagre.
Quando chegou a hora do parabéns, todos cantaram. Miguel soprou as velhinhas e fez um pedido. Ninguém sabia qual era, mas Carolina tinha certeza de que fosse o que fosse, era algo bom, algo puro. Porque Miguel tinha um coração puro, um coração que não guardava mágoas, não conhecia ódio, só conhecia amor. E talvez fosse isso que o mundo precisava. Mais amor, mais pureza, mais Miguéis espalhados por aí. À noite, depois da festa, Carolina e Rafael colocaram as crianças para dormir. Foram para a varanda, sentaram lado a lado, olharam para o céu estrelado. Rafael perguntou se ela ainda pensava naquele dia. Carolina disse que sim, todos os dias, mas que não era mais com dor, era com gratidão, porque sim, eles haviam sofrido, haviam perdido tudo, haviam vivido o pior pesadelo de qualquer pai, mas também haviam ganhado perspectiva, haviam ganhado fé, haviam ganhado a certeza de que são amados, de que são protegidos, de que há algo maior cuidando deles, e isso mudava tudo. Rafael concordou. Disse que antes do tornado, ele vivia no piloto automático. Trabalhava, pagava contas, dormia, repetia. Mas agora ele vivia de verdade, sentia de verdade, amava de verdade. Carolina pegou a mão de Rafael. Disse que às vezes se pegava pensando no que teria acontecido se Miguel não tivesse sobrevivido, se a história tivesse tido outro final. Ela não conseguia imaginar, não conseguia conceber a vida sem ele, e isso a fazia agradecer ainda mais. Cada dia, cada hora, cada segundo com ele era um presente, um milagre. Rafael apertou a mão dela, disse que Deus tinha um plano, que talvez nunca entendessem completamente, mas que precisavam confiar, precisavam acreditar, precisavam viver cada dia como se fosse o último, porque um dia seria, para todos. E quando esse dia chegasse, eles queriam olhar para trás sem arrependimentos. Queriam saber que amaram, que viveram, que fizeram diferença. E isso começava agora, hoje, neste momento. Miguel acordou no meio da noite, chorando, um pesadelo. Carolina correu para o quarto, pegou ele no colo, embalou, cantou a canção de ninar. Miguel se acalmou, encostou a cabecinha no ombro da mãe e sussurrou algo tão baixinho que Carolina quase não ouviu. Ele disse: "Te amo, mãe." 3 palavras, simples, pequenas, mas que carregavam um universo inteiro. Carolina sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de amor, de gratidão, de plenitude. Ela olhou para o céu através da janela e sussurrou um obrigado, porque no final era isso que importava. Não as casas, não os carros, não as posses, mas isso, esse momento, esse amor, essa conexão. Isso era vida, isso era tudo, e isso era mais do que suficiente. E assim termina a história de Miguel. Uma história que começou com destruição, com dor, com desespero, mas que terminou com esperança, com amor, com vida, porque no final é isso que somos. Histórias, histórias de dor e superação, de quedas e recomeços, de perdas e ganhos. E a história de Miguel nos ensina algo fundamental, que a vida é frágil, que pode mudar em um segundo, que nada é garantido, mas também nos ensina que há esperança, que há amor, que há milagres, que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, ainda há uma chance, uma possibilidade, uma luz no fim do túnel. Olhe ao seu redor agora. Olhe para as pessoas que você ama. Quando foi a última vez que você disse que as ama? Quando foi a última vez que abraçou sem pressa, que ouviu de verdade, que esteve presente? Porque um dia pode ser tarde demais. Um dia, elas podem não estar mais aqui. E tudo que vai restar são memórias. Então crie memórias boas. Diga eu te amo, abrace, perdoe, viva, porque a vida é agora, não amanhã, não depois, agora. Se a história de Miguel tocou seu coração, se você sentiu algo ao ouvir essa jornada, deixe um comentário aqui embaixo.
Conte sua própria história. Compartilhe sua dor, sua superação, seu milagre, porque todos nós temos histórias e todas elas merecem ser contadas. Inscreva-se no canal se você acredita em segundas chances, se você acredita que a vida vale a pena, se você acredita em amor. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança, alguém que está passando por um momento difícil, alguém que precisa acreditar que vai ficar tudo bem. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Obrigado por sentir, por se importar, por acreditar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você é amado, você é importante, sua vida tem propósito. Nunca desista, nunca pare de acreditar, porque milagres acontecem e talvez o próximo seja com você.